Como parar de levar bolos em reuniões online? Prazer, pessoal, eu sou o Paulo, executivo de vendas de tecnologia há alguns anos e queria dar duas dicas aqui para vocês. Uma é a dica emocional, outra é a dica técnica, para você parar de levar bolos. No começo da minha carreira, eu levava quase 70% de bolos nas reuniões online. Eram reuniões que eu ia demonstrar a ferramenta que eu vendia e simplesmente o lead, o prospect que tinha topado a reunião, não aparecia. Mesmo muitas vezes ele tendo aparecido por inbound, ou seja, ele ter proativamente me procurado para marcar uma reunião e ver a ferramenta. Aí eu comecei a estranhar esse fato, eu ficava muito frustrado, ficava muito chateado. Às vezes eu até levava para o pessoal e, respondia de mau gosto por prospect, ou não respondia mais. Enfim, o ego ficava ferido, né? Pô, o cara não participou da reunião que a gente marcou, que absurdo, meu Deus. Só que eu fui percebendo que eu teria que ter estratégias para evitar isso. A primeira estratégia é algo bem simples e técnico. Você, muitas vezes, quando você marca uma agenda, você vai mandar esse convite para o prospect. Então, por exemplo, na minha empresa eu uso o Google Meets, porém 95% do mercado usa o Teams. E aí, se eu mando um convite pelo Meets, pelo Google Meets, a minha agenda, em 90% dos casos, não vai aparecer na agenda dele. Ele vai receber um e-mail de convite, mas não vai aparecer lá a minha agenda na agenda que ele usa no dia a dia. Ele não vai receber notificação para acessar a agenda, e aí, de forma técnica, você vai perder essa reunião. O cara simplesmente não vai lembrar que tinha marcado nesse dia e nesse horário. O pessoal, geralmente, nas empresas, se organizam muito através de agenda online mesmo. Ah, hoje eu tenho tal agenda, depois tal agenda, tal agenda. Isso já é nativo do Teams, do Meet, do Zoom. E aí eu percebi isso, que eu mandava meus convites, eles não apareciam na agenda do prospect, ele simplesmente faltava e não era por culpa dele exatamente. Ele poderia ter anotado, poderia, mas simplesmente não lembrou porque não foi a melhor forma de convite possível. Então o que eu comecei a fazer? Sempre que eu vou marcar reunião com alguém, eu não mando mais nenhuma agenda. Eu falo para o prospect, cara, você se importa de criar um convite aí pela plataforma que vocês costumam utilizar? Porque eu sei que muitas vezes tem bloqueio de rede para vocês entrarem em alguma outra agenda externa, às vezes meu convite não chega. Você se importaria? E em 99% dos casos o cara não vai se importar, vai criar a agenda e vai participar maravilhosamente bem dessa agenda. Outra coisa também é isso que eu falei, muitas vezes você cria a agenda, o cara até vai, mas a câmera dele não está liberada para participar dessa agenda, o áudio dele. Então, sempre tente participar da agenda que o prospect vai criar na plataforma que ele está acostumado, que aí você se organiza para fazer isso. É a melhor estratégia possível de forma técnica. Agora, a parte emocional. Como é que funciona? Quando você organiza uma festa, organiza uma viagem, organiza um encontro, você falta ele, é muito difícil você querer faltar algo ou você se disponibilizar a faltar algo que você mesmo organizou. Então, isso também serve para reuniões online. Então, quando é o prospect, o lead lá que cria essa agenda, você pediu para ele criar, ele criou, ele é o organizador deste evento. Então, a chance de ele não aparecer nessa reunião e nem dar satisfações é muito baixa. Esse prospect, se ele não for participar, eu tenho certeza que pelo menos ele vai justificar. Paulo, vamos marcar para tal outro dia essa agenda? Porque não vai dar mais para fazer hoje, porque o dia está corrido. Então é muito mais fácil que você tenha pelo menos um feedback do cara quando ele cria a agenda. Quando você faz uma festinha, faz uma viagem, se você é o convidado, a chance de você não ir vai ser muito maior do que o cara que organiza. Então também tem esse lado emocional na criação de agendas, beleza? Então são duas dicas aqui. Na verdade, uma dica apenas. Você vai pedir para o seu prospect criar um invite pela plataforma que ele costuma utilizar. Você vai dar vantagem para ele. Olha, geralmente quando eu crio agendas fica um pouco difícil para vocês usarem, porque eu sei que tem as questões de segurança por aí, etc. Você se importa em criar pela plataforma que vocês estão acostumados a utilizar? Que aí eu acho que a experiência de vocês vai ser muito melhor. E ele não vai se importar, vai criar, e aí ele vai participar da sua agenda de forma 100%, sem problemas nenhum. E é isso, beleza? Siga o meu canal aí, dá o like no vídeo, e todo dia tem vídeo novo aí para vocês, beleza?